Então, bom dia, bem-vindo a todas e a todos. Estamos aqui na sessão de apresentação de trabalhos do PPG-CIMA, da turma de 2021, como uma das atividades do nosso seminário integrador, que já é tradicional. Então, sem mais delongas, feitas os informes iniciais sobre o tempo de apresentação, 10 minutos de apresentação com 5 minutos para arguição, com aquela lembrança, né? Para todos, quando estiver faltando 3 minutos para completar os 10 minutos, Isabela vai fazer vai dar o aviso, né, para que vocês possam finalizar a apresentação. Então, já vamos para a primeira apresentação, que é de Daiane Rodrigues Borges Aragão, né, nossa querida mestranda, que é orientada tem como orientadora, a professora Adjane da Costa Torino e Silva. Então, Daiane vai apresentar o trabalho Construindo Relações entre Ações de um Professor e Práticas Epistêmicas desenvolvidas por alunos em uma atividade investigativa. Daiane, a palavra está com você, fique à vontade e boa sorte na apresentação. Ok, bom dia a todos. Vou começar a compartilhar aqui a tela. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Ótimo. Então, bom dia mais uma vez a todos. Eu sou a Daiane Borges. Vou iniciar, né, as apresentações aqui no 7º Seminário Integrador das Ações do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática. O meu projeto ele tem como título Construindo Relações entre Ações de um Professor e Práticas Epistêmicas desenvolvidas por alunos em uma atividade investigativa, sob a orientação da professora doutora Adjane da Costa Torino e Silva. Então, nos dias atuais, fica cada vez mais clara a necessidade do indivíduo ele ser alfabetizado cientificamente. A alfabetização científica contribui para a formação de um indivíduo que seja capaz de tomar decisão ou posição frente a temas que envolvem ciências. Tasseron e Carvalho, 2008, propõe 3 eixos estruturantes para a alfabetização científica. São eles: a aquisição dos conhecimentos conceituais, a compreensão da natureza da ciência e o entendimento das relações existentes entre ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Nos últimos tempos, vários estudos epistemológicos buscam compreender como os alunos desenvolvem esses aspectos da alfabetização científica. Então, dentro desta linha de pesquisa, há um grupo que prioriza análise em salas de aula, verificando como se dá a importância do processo de construção de novos significados pelos estudantes e como o professor oferece reforço no momento do desenvolvimento de novos significados, considerando as relações e os diálogos presentes nesses ambientes. Assim, ressalta-se a importância de fortalecer estudos epistemológicos no ensino em ciências, que examine como se dá a construção do conhecimento in situ, ou seja, localmente, de um ponto de vista empírico. Kelly e Dushel, 2002, definem práticas epistêmicas como formas ou maneiras específicas com que membros de uma comunidade inferem, avaliam e legitimam o conhecimento ao longo do processo de sua construção. Ou seja, as práticas epistêmicas são as ações, né, que os alunos eles comunicam, eles avaliam, eles legitimam o conhecimento ao longo do processo de sua construção. Só que aí é importante nos preocuparmos com as ações e discurso dos alunos em uma atividade investigativa. No entanto, é igualmente fundamental voltar a atenção para as ações e discurso do professor em suas tentativas de favorecer o desenvolvimento de práticas epistêmicas pelos estudantes. Essas ações são denominadas de movimentos epistêmicos de acordo com Silva, 2015, e correspondem às intervenções do professor no trabalho investigativo dos alunos, que podem ser percebidos como questionamentos, sugestões e orientações significativas para o seu avanço intelectual, favorecendo assim a adoção de determinadas práticas epistêmicas. E parte dessas ações, que são os questionamentos do professor, Oliveira, 2010, argumenta que educadores na área de ciências
geralmente adotam questionamentos orais como perspectiva funcional cognitiva, vendo as perguntas do professor essencialmente como dispositivos comunicativos para promover o pensamento científico de alto nível entre os alunos. Diante de tudo que foi exposto, o projeto de pesquisa tem a seguinte questão: que ações mobilizadas por um professor podem favorecer o desenvolvimento de práticas epistêmicas por alunos ao longo de uma sequência de ensino investigativa de ciências com ênfase em interações discursivas? Buscando responder essa questão, temos o seguinte objetivo geral: investigar como os movimentos epistêmicos e questionamentos realizados por um professor favorecem o desenvolvimento de práticas epistêmicas por estudantes em atividades investigativas de ciências. Como objetivos específicos, temos caracterizar os movimentos epistêmicos desenvolvidos pelo professor, identificar os tipos de questionamentos apresentados pelo professor, caracterizar as práticas epistêmicas desenvolvidas pelos alunos, estabelecer possíveis relações entre os movimentos, os questionamentos e as práticas epistêmicas, relacionar a estrutura das atividades propostas com a instauração das práticas, ou seja, verificar se a estrutura dessas atividades propostas elas possibilitou a instauração das práticas e como possibilitou, e discutir sobre o alcance e os limites das categorias empregadas na análise. Para a metodologia, nós iremos analisar aulas de ciências presentes no banco de dados do nosso grupo de pesquisa, onde essas aulas ela foi trabalhada através de uma sequência de ensino investigativa. Essas aulas registradas em vídeos passarão por um processo de mapeamento e criação de mapas de episódios, onde a gente pode ter um registro aí das ações do professor e dos alunos ao longo desses vários episódios que acompanham as atividades investigativas. Essas aulas também elas serão transcritas, né, para que assim a gente possa estar aplicando os sistemas de categorias. As categorias analíticas utilizadas. Para as ações do professor, iremos analisar os movimentos epistêmicos de acordo com as categorias propostas por Silva, 2015, e a partir daí iremos relacionar a tipologia dos questionamentos elaborados pelo professor com seus movimentos epistêmicos, de acordo com as categorias propostas por Oliveira. Para as ações dos alunos, iremos identificar as práticas epistêmicas, de acordo com o conjunto de categorias propostas por Kelly e Licona, 2018. E para a construção dos mapas de episódios, iremos fazer uso aí das categorias propostas por Mortimer e colaboradores de 2007. Então, espera-se que essa pesquisa ela possa contribuir para o entendimento das interações discursivas, características de ambientes de aprendizagem, nos quais o professor ele oportuniza aos alunos um papel ativo no processo de construção do conhecimento. E as referências utilizadas, meu muito obrigada. Obrigado, Daiane. Posso interromper a apresentação? Sim, interrompa, por gentileza. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu abro aí 5 minutos para as perguntas e questionamentos dos colegas, observações. Alguém gostaria de iniciar fazendo alguma observação? Fazer uma pergunta, Daiane. Você fala, o foco do seu trabalho são as interações discursivas, né? Fala para a gente o que são as interações discursivas, os objetivos. As interações ocorridas na sala de aula, né, a relação, a linguagem e o uso do professor com os seus alunos, né, como o professor ele pode favorecer esse diálogo, né, entre eles, nessa relação aí em sala de aula, nesse ambiente. E como isso geralmente é avaliado e como você pretende avaliar no seu trabalho? Então, né, eu vou utilizar uma aula, né, de ciências, e a partir daí eu vou utilizar aquelas categorias, né, que é baseada no discurso tanto dos alunos como do professor, e aí a gente vai produzir mapas de episódios, onde nós vamos separar todas partes dessas aulas, para a partir daí transcrever esses discursos
tanto do professor e dos alunos, e aplicar aí essas categorias. Uma última pergunta minha, Daiane. Você já tem essas categorias pré-definidas ou você Sim, como já você, temos, já elas se temos. baseiam em quê? Se baseia no discurso, na linguagem. Você tem Não tem sei um, se eu entendi a pergunta. é porque você vai ter as categorias. Quais são? Dá exemplo de categorias que você já tem Pronto, as pré-definidas. categorias de movimentos epistêmicos, eu tenho de reelaboração, eu tenho de síntese, eu tenho de confirmação, eu tenho de... Ai, me fugiu agora de conclusão. Práticas epistêmicas são várias, inclusive a gente pode estar adotando novas categorias no momento da análise, caso precise. Então, já Perfeito, tem pré-estabelecidas essas categorias, sim. perfeito. Alguém tem algum? Estou satisfeito. Alguém tem alguma outra pergunta? Não? Então, mais uma vez, Daiane, muito obrigado. Eu que Parabéns agradeço. aí e boa sorte na apresentação do seu trabalho, tá? Obrigada. Vamos agora para. Estou pegando aqui a minha colinha, né? Vamos agora para o segundo trabalho da manhã de hoje, que vai ser apresentado pela Rafaela Catônio da Silva, tá? E esse trabalho é orientado pela professora Veleida, né? O eixo temático é currículo e avaliação. O trabalho da Rafaela intitula-se Educação em Saúde e Documentos Oficiais como a temática é abordada no currículo dos anos finais do ensino fundamental. Então, Rafaela, Bom dia. fique à vontade para fazer a apresentação. Por Bom gentileza, dia. projete sua apresentação. Bom dia. Já peço desculpa pela câmera desligada, que a internet aqui está oscilando bastante. E Dai, me socorre aí com compartilhamento, por Certo, vou favor. compartilhar a apresentação da Rafa. Perfeito. Compartilhe, Daiane, por gentileza. Assim que compartilhar, Rafaela, você pode começar a apresentação e a gente vai contar o tempo, tá? Certo. Assim que você iniciar, lembrando 10 minutos e com 3 minutos eu aviso para você. Certo. Ok, então quando você quiser iniciar, fique à vontade. Pronto. Bom dia aos professores, bom dia aos colegas da turma e também aos colegas do curso. Percebi que já tem alguns aqui. Então, o tema da minha pesquisa será a educação em saúde e documentos oficiais, como a temática é abordada no currículo dos anos finais do ensino fundamental. A minha orientadora é a professora Carmen, mas nesse trabalho a gente teve uma colaboração da professora Veleida. Pode passar, Dai? Então, a questão norteadora que problematizou essa pesquisa foi a ausência da contextualização do conteúdo escolar com o cotidiano dos estudantes e é uma busca de analisar de que forma a escola, por meio do currículo, ela aborda a temática de saúde, trazendo essa temática para a realidade dos alunos e levando em consideração também a realidade desses alunos e de que forma o trabalho dessa abordagem ele forma agentes críticos e multiplicadores de conhecimento para a sua realidade, para além dos muros da escola, de que forma aquele conhecimento que foi apresentado no ambiente escolar, ele é levado para além dos muros da escola. Pode passar, daí? E o objetivo do trabalho vai ser analisar como os currículos dos anos finais do ensino fundamental, eles abordam a temática da educação em saúde, sob a perspectiva da formação crítica integral dos indivíduos, aproximando da sua própria realidade, de que forma o indivíduo ele consegue modificar a sua realidade baseado naquilo que ele conhece no ambiente escolar. Né? Então, a metodologia da pesquisa ela vai se dar por meio de uma análise documental e Souza e seus colaboradores de 2013 eles destacam que a pesquisa documental em educação ela é uma análise de como o pesquisador
utiliza documentos que tenham certo significado para a organização da educação e do ensino. Daí, para coleta de dados, a gente vai utilizar a Lei 5.692 de 1971, que ela foi a lei que antecedeu a LDB, que foi promulgada em 1996, onde a LDB vamos dizer assim, substituiu essa lei. Vamos utilizar também a Lei 9394 de 1996, a LDB, os parâmetros curriculares nacionais, assim como a Base Nacional Comum Curricular. Então, esses documentos serão utilizados como base para a coleta de dados da pesquisa, assim como uma consulta à Secretaria Estadual de Saúde. Eu e a professora Carmen ainda estamos na eterna luta se vamos escolher o estado de Sergipe ou o estado de Alagoas, tendo em vista que eu sou de Alagoas, e o programa é do estado de Sergipe, mas a gente já está nesse dilema para saber qual secretaria a gente vai recorrer. Daí, a gente vai utilizar como referencial teórico focado em 3 viés. O primeiro, da educação e saúde como um direito humano, tanto a educação quanto a saúde. Aí a gente vai consultar a Constituição Federal e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando a gente foca no campo de educação e saúde, na educação básica, a gente vai utilizar Venturi, Mó, Martins e Souza. Esses são algumas das principais referências, só que apresentam outras. E como análise dos documentos oficiais, a Lei 5.692, a Lei 9394, a LDB, os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular. E são alguns resultados que são esperados para a nossa pesquisa, como o tripé da Organização Mundial da Saúde, que é a saúde enquanto equilíbrio do estado físico, mental e social. Eles são encontrados nos documentos curriculares oficiais. Esses 3 viés, a saúde enquanto aspecto físico, aspecto mental e aspecto social. De que forma a realidade dos estudantes no tocante à saúde, eles são abordados e levados em consideração durante o ato da construção curricular, e de que modo o currículo é pautado para a formação crítica e reflexiva dos estudantes, desejando que esses estudantes sejam formados enquanto agentes multiplicadores daquele conhecimento para além dos muros da escola. Essa foi a referência que a gente utilizou na construção, e obrigada. Obrigado, querida. Deixa eu parar aqui. Obrigado, Rafaela. Só me permita, então, fazer a correção aqui, que você corrigiu na sua apresentação. O trabalho de Rafaela é orientado pela professora Carmen Regina. Vocês desculpem, porque a forma como apareceu aqui, eu me confundi, acabei lendo o nome da professora Veleda. A professora Veleda é colaboradora, né? Problema. E a orientadora é a professora Carmen Regina. Parabéns pela sua apresentação. Está aberto para questionamentos. Inclusive do senhor. Você que é um pesquisador da área e com certeza vai contribuir bastante. Com certeza eu tenho perguntas aqui para você. Veja bem, eu vou fazer, então, iniciar aqui uma pergunta para você. Primeiro, parabenizar pelo tema, acho que o tema é super importante. Parabéns pelas referências que você está utilizando. A referência da professora Adriana Mor é uma pesquisadora realmente assim, muito conceituada, é uma referência no ensino de ciência na área de educação e saúde, né? Então, vejo que você está bem munida dos referenciais teóricos, né? E você apresentou bem a questão norteadora, objetivo, e também apresentou qual vai ser a sua abordagem metodológica, que é a pesquisa documental. Só que eu tenho aqui umas perguntinhas para você, tá? E uma sugestão, se for possível. A primeira, veja, na questão norteadora, Rafaela, você já parte de um pressuposto, né? Pelo menos eu entendi dessa forma. Você parte de um pressuposto de que há uma ausência na contextualização dos temas relacionados à saúde no ensino, na escola, né? No ensino fundamental. Eu entendi correto? Ou... Sim. É isso, né? Esse é o teu pressuposto.
E aí, você também diz o que você vai trabalhar com os documentos. Você vai trabalhar com a Base Nacional Curricular, com os parâmetros curriculares nacionais e com a LDB e mais uma outra lei que eu não lembrei aqui. São os documentos oficiais que você vai analisar. Isso. O que você espera encontrar nesses documentos? Partindo do objetivo e da questão norteadora que você elaborou. A ausência na verdade, eu já imagino que eu me decepcione com o que eu vou encontrar, porque nas leituras que eu já fiz e produção que eu já fiz até agora, os 3 tripés do conceito de saúde trazido pela OMS, eles são muito separados. Dificilmente a gente encontra a saúde na educação, mas no que a gente encontra, no que a gente vê na educação, dificilmente a gente encontra os três tripés, emocional, físico e social juntos. Eu imagino que nos resultados eu só confirme isso. E também a distância dessa formação crítica e reflexiva dos estudantes. Talvez seja só não, né? Mas seja muito voltado para o conteudista, mas pouco aplicado para a realidade deles. Certo, boa resposta. Veja, Rafaela, eu tenho uma sugestão, porque eu tenho uma pequena, talvez, divergência com o que você espera encontrar. Que, assim, talvez nos outros documentos você realmente encontre isso, mas, veja só, nos parâmetros curriculares nacionais, eles propõem, e as bases nacionais também curriculares, eles propõem a questão da saúde como um tema transversal. E repita sobre isso, será que esses documentos, de certo modo, eles não propõem uma contextualização? Porque a sensação que eu tenho é que esses documentos oficiais, já que o papel, as leis, o papel aceita tudo, eles até apontam a perspectiva da contextualização. O problema que eu vejo é como fazer a contextualização, e um outro problema que eu vejo, que aí é a minha sugestão para você fazer uma crítica no seu trabalho, pense sobre isso, é o próprio conceito de saúde da OMS. Porque esse tripé da conceituação de saúde da OMS, a gente chama de tríade ecológica de Lewis e Clark, é um modelo ecológico de saúde. Ele, obviamente, ele é um avanço, uma concepção anterior de saúde, mas pense sobre isso e converse com a sua orientadora, né? Essa concepção da OMS, que fala do estado, veja bem, estado de bem-estar físico, psíquico e social, ela guarda dentro dela uma contradição que, a meu ver, dificulta qualquer contextualização no sentido do pensamento crítico reflexivo. E aí, reflita sobre isso nos documentos, na análise, porque existe ali, digamos, uma concepção da OMS, que é uma concepção estática de saúde, uma concepção estática. E a gente tem uma escola, ou digamos, uma vertente de concepção de saúde como processo. Então, se eu pudesse te dar uma sugestão e dar uma sugestão para a sua orientadora, é assim, eu acho que o que você vai encontrar nos documentos oficiais é uma correspondência, é uma afinidade dos documentos oficiais com essa concepção da OMS da saúde percebida como Estado. Quando, para criticar e para tornar mais reflexível, para problematizar essa concepção de saúde, nós poderíamos avançar para além dessa concepção da OMS de Estado e pensar na concepção de saúde como um processo. Aí sim, processo saúde e doença. Tá? Pense nessa possibilidade de você analisar essa perspectiva, tá bom? Joia, agradeço. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, Rafaela, parabéns, temática importante. Obrigada. E obrigada pelas colocações. Ok, estamos à disposição de vocês, tá? Parabéns pela apresentação. Vamos para o terceiro trabalho, que é o trabalho da Tatiana Pinheiro da Cruz, que é orientada pelo professor Carlos Alberto de Vasconcelos, dentro do eixo temático diversidade e inclusão. Nossas apresentações são interessantes, né, porque nós tivemos o primeiro trabalho dentro do eixo teorias e processos de ensino-aprendizagem, com a
a Daiane, depois a Rafaela veio e fez uma boa apresentação no eixo currículo e avaliação, e agora Tatiana certamente fará igualmente uma brilhante apresentação no eixo temático diversidade e inclusão. O título do trabalho dela é Concepção de Professores de Ciências sobre Sexualidade que lecionam para alunos com deficiência intelectual. Então, Tatiana, a palavra Bom está dia. com você. Bom dia. Bom dia, querida. Projete a sua apresentação e assim que você projetar e iniciar, eu começo aqui a contagem do tempo. Você tem 10 minutos para a apresentação. Estamos vendo a sua apresentação. Coloque no modo apresentação, por gentileza. Ótimo. Apareceu? Ótimo, está perfeito aqui. Então, como o professor já falou, né, a pesquisa vai direcionar com o tema as concepções do ensino sobre a sexualidade de professores de ciência que leciona para alunos com deficiência intelectual. O eixo temático é o 3, né, diversidade e inclusão. O meu nome é Tatiana Pinheiro da Cruz e o meu orientador é Carlos Alberto Vasconcelos. A relevância dessa pesquisa, né? Eu tracei 4 motivos, né, que irão contribuir, que o primeiro seria que, embora a inserção do tema sexualidade no conteúdo escolar não seja tarefa fácil, mas eu destaco que a pesquisa será de grande importância, tanto para a formação social dos alunos, principalmente aqueles adolescentes e aquela criança que tem deficiência intelectual. O outro, assim eu penso, que vai contribuir para o desenvolvimento, né, de novos significados na prática docente. As questões norteadoras, no primeiro momento, são essas 3. Como os professores de ciências ensinam a temática sexualidade no 9º ano do ensino fundamental, quais as concepções sobre a sexualidade de professores de ciência que lecionam para alunos com deficiência intelectual e por que o tema sexualidade continua sendo trabalhado através de uma perspectiva biológica. A partir dessas questões norteadoras, crio o objetivo geral, que é analisar como acontece o ensino sobre a sexualidade para alunos com deficiência intelectual no ensino fundamental em escolas municipais de Itabaiana. O locus da pesquisa e o instrumento de coleta de dados. A pesquisa será desenvolvida em 3 escolas, né, da rede municipal de ensino. Geralmente, o professor que é de biologia fica em uma escola. Aí, no caso, eu vou encontrar só 3 professores, eu acredito, e será aplicado a entrevista semi-estruturada, baseada nos estudos de Marconi e Lacatos, de 2007. Quando eu estiver com a recolha dos dados, né, será analisado através da análise de conteúdo de Bardim, de 2016, e a pesquisa será do tipo qualitativa, voltado para o estudo de caso. A fundamentação teórica é os parâmetros curriculares nacionais de 2007, a base comum curricular, a segunda versão de 2016, a abordagem histórica sobre a sexualidade, temos o estudo de Foucault, e para o entendimento de concepção se norteia a partir de Matos e Jardelino, de 2006, e a abordagem do conceito de deficiência intelectual será utilizado por Montauan, de 2004. É claro que só é uma rápida apresentação superficial, e eu só citei essas referências no momento, né? E aqui trago para vocês algumas referências. Ok. Encerrou, Tatiana? Encerrou. Obrigado, querida. Parabéns pela apresentação. Abro aqui para os questionamentos dos presentes. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Tatiana? Alguém gostaria?
Por enquanto não está pagando para fazer pergunta não, viu, gente? Pode perguntar tranquilo. Eu poderia fazer um comentário? Sim. Por favor. Eu estou tentando entrar na outra sala aqui, mas não estão deixando, não me permitiram entrar na outra sala. Eu vou fazer um comentário aqui para a Tatiana. Tatiana, acho que quando você fala citar os documentos oficiais, eu vejo com um pouco de cuidado, porque propriamente o documento a gente pouco cita. A gente cita autores. Documento, normalmente a gente faz análises. Então, eu acho que você vai proceder a alguma análise desses documentos para fundamentar seu trabalho. Mas, assim, veja que o documento ele tem vozes de quem o escreveu. Então, tome cuidado, porque você não pode colocar na mesma balança uma citação de um documento e um referencial teórico. Então, acho que é só uma sugestão nesse sentido, e parabéns. Tá bem... O trabalho está bem interessante. Obrigado, professor Hélito. Obrigado, professor Ivanildo. Muito obrigado. Corretas e bastante pertinentes observações. Alguém mais gostaria de fazer alguma observação para a Tati? Tati, uma questão. Você já tinha conversado comigo, eu vou aproveitar, vou fazer essa pergunta para você. Você faz uma escolha quando você discute a questão da sexualidade, né? Porque você busca um dos teóricos talvez mais citados, já se tornou um teórico clássico para a discussão da sexualidade, que é Michel Foucault. Além de Michel Foucault, você chegou a pensar ou a olhar outros teóricos, outros autores que discutem a questão da sexualidade? Assim, no projeto, né, fica bem claro, tem Vitello, tem um autor chamado Jesus, entre outros, né, mas assim, esse é o principal, né, o primário, né, que é como diz, né, o bambambam, bam, bam. Mas terá outros sim, para sustentar a pesquisa. Certo. Uma outra coisa, problematiza um pouquinho para a gente, aliás, problematiza não, fala um pouquinho para a gente qual é o tipo de problematização que você pretende fazer, ou interlocução entre a temática do aluno com deficiência e a sexualidade. Por que trabalhar essa temática da sexualidade com um aluno com deficiência? No primeiro momento, é no sentido assim, que falar de sexualidade, ainda hoje, na sociedade atual, é considerado um tabu. E quando se trata na sexualidade da criança e do adolescente que tem deficiência, é um universo mergulhado no descaso. Aí eu quero reverter essa história. É claro que uma pesquisa de mestrado não vai salvar o mundo, mas pode trazer mudanças de mentalidade na própria instituição escolar, né? E eu acredito que será um trabalho que não só que vai contribuir para os professores, como também profissionais que estão lidando diretamente com esse público, e principalmente as mães. Eu acabei de fazer um mapeamento, né, para uma determinada disciplina. Quando você faz o mapeamento, você percebe a necessidade de inserir a temática tanto na escola, como até discussões mesmo na própria universidade. E é um público de inclusão que cada vez mais estão conseguindo o seu espaço, né? Perfeito. Uma última contribuição minha, querida. No seu referencial teórico, eu não me lembro, talvez eu não prestei muita atenção, você chegou a encontrar ou a ler ou ver essa referência, que é o trabalho da professora Guacira Lopes Louros? Chegou a ver o trabalho dela? Sim, é outro referencial que eu pretendo citar. Tem não só Louro, como também tem Aquino, um livro dele de 1997, que é Sexualidade na Escola, que traz uma coletânea de vários artigos e outros referenciais. Perfeito. Tanto Aquino quanto Louro são
eu penso, dois referenciais importantíssimos de ter no seu trabalho. Então, eles estando no seu trabalho, está bem direcionado, são referências mesmo, porque trabalha a questão da sexualidade na escola, sexualidade e educação, né? E quando você apresentou o seu trabalho, eu fiquei muito curioso, né? Porque a sexualidade, como é que ela dialoga com a questão da deficiência? E eu penso que você acerta ao pegar Foucault, porque é a questão do corpo, né? Na verdade, se a gente usasse um outro referencial, a categoria que faz a interface da discussão da sexualidade com o portador de pessoa com deficiência, né, na verdade, uma categoria importante de interface é a categoria corpo. E, consequentemente, quando você leva a reflexão de Michel Foucault, o corpo como objeto do biopoder, né? Então, eu acho que provavelmente você deve trabalhar com essa categoria de biopoder e com a categoria corpo para discutir a questão da sexualidade, né? Penso eu. Mas, ok, parabéns, desejo sucesso aí no seu trabalho, vai ser interessante essa discussão dentro do nosso programa. Tá bom, Tatiana? Parabéns. Obrigada, professor. E eu agradeço também a contribuição do professor Ivanildo. Foi bem colocado que, às vezes, assim, na minha fala, já sou acelerada. E quando se trata de uma apresentação de 10 minutos, eu fico pior. Mas eu agradeço. Perfeito. Eu acho que sua apresentação foi muito boa. Parabéns, tá? Vamos para a próxima apresentação da nossa querida Maria Paula de Mello Santos Alves. Ela é orientada pela professora doutora Maria Batista Lima, né, que é uma referência para a gente aqui na temática das relações étnico-raciais. E a Maria Paula, ela vai apresentar um trabalho dentro do eixo temático diversidade e inclusão. Olha, são temas interessantes, né? Só temas interessantes. Então, Maria Paula vai apresentar o trabalho dela, Educação para as Relações Étnico-Raciais no Ensino de Ciências, um estudo nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola da rede pública de Sergipe. Maria Paula, bem-vinda, obrigado pela sua apresentação e fique à vontade, quando você quiser iniciar, eu coloco aqui para a contagem do tempo, 10 minutos para a apresentação, 5 minutos depois para as arguições. Fique à vontade. Ok, bom dia a todos, né? Que bom estar aqui novamente, né, com todo esse pessoal. E aí, já está vendo, professor, a apresentação? Sim, tente colocar no modo de ampliar aí a apresentação. Me ajude aqui. Onde é que eu amplio esse bendito? Eu sempre coloco aqui e ela... Pode, vem para cá. Ó, eu coloco e não vai para ampliar. Não conseguiu ampliar, né? Não, eu nunca consigo, professor. Toda vez eu fico nessa. Ó, eu vou aqui, aí janela ou tela inteira, né? Não se preocupe, tente aí, porque deve ser uma questão de configuração. Se você não conseguir, apresente da forma como você está apresentando, porque a gente consegue enxergar a apresentação. Conseguimos visualizar. Vamos ver se vai, né? Foi, professor? Não. Clique na apresentação. Vamos lá de novo, viu? Uma tela. Aqui a apresentação. Permitir. Eu acho que é aqui. Foi? Isso. Foi. Foi. Simbora, então. Então, novamente, bom dia a todos. Pode contar, professor. Perfeito. Então, eu sou Maria Paula, né? O professor já citou a minha orientadora, a professora doutora Maria Batista, a gente chama de Lia, aí dá uma confusão, e, né, vou apresentar o resumo do meu projeto de pesquisa. Ele tem como tema, né, educação para as relações étnico-raciais no ensino de ciências, né, e será um estudo nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola da rede pública de Sergipe. Então, eu vou estar, né, priorizando uma escola que fique próxima, né, da Maloca, né, para que, né, eu possa observar, né, os alunos que chegam dessa comunidade nessa escola, e se não der certo, eu vou estar vendo uma escola que, né, que eu tente ver, né, algum trabalho já desenvolvido para ver de que forma ele está acontecendo, e citar, né.
Então, algumas questões que nortearam, né, essa pesquisa foram essas, né? Como será o processo de reconhecimento e afirmação dos alunos e alunas negros e negras dos anos iniciais do ensino fundamental de uma escola pública estadual de Sergipe? Se existem dificuldades no processo de autodeclaração dos alunos e alunas, será que isso está relacionado com o racismo que é presente na nossa sociedade? Como o ensino de ciências tem discutido a educação das relações étnico-raciais? Que caminhos o ensino de ciência pode seguir para favorecer a descolonização do Maria Paula, conhecimento? Oi, desculpa interromper, pode mas falar. essa sua apresentação não está passando, está no primeiro slide para a gente ainda. Oxente, a internet lenta. E aí? Deixa eu pausar aqui. Eu acho ainda que eu acho que ainda é o seu modelo de apresentação que tá impedindo de passar. Para você está aparecendo a tela Tá, cheia? para mim tá. Eu tô achando que é a internet. Rafa, Agora você tá passou. aí? Agora Foi. estamos nas questões norteadoras. Vai clicando assim que vai Meu passando. Deus. Então vamos lá. Vendo de novo? Agora preencheu. Viu? Então qualquer coisa vai dizendo, porque acho que é a internet aqui. Ó, eu estava nos caminhos, né? Que caminhos o ensino de ciência pode seguir para favorecer a descolonização do conhecimento e como tem sido no ambiente familiar dessas crianças esse processo de afirmação e reconhecimento das suas identidades. O próximo, a justificativa, vocês estão vendo? Sim. Então, justifica-se esse trabalho, né, esse projeto, pela inquietude causada pelas diversas violências sofridas pela população negra, né, constantemente a gente vê em noticiários e até no nosso dia a dia, né, atitudes e ações das pessoas que, né, dentro, né, de tantas discussões que nós já temos, isto é inquestionável. Também, né, pensando na formação da identidade das crianças negras dentro desse contexto escolar e, né, priorizando o ensino de ciências. O meu lugar de fala, por ser indígena, mulher negra, né, como eu já falei anteriormente em outras apresentações, ter casado com um homem branco e ter vivenciado também alguns momentos, né, de racismo também, então, são fatos que vão impulsionando a pesquisa e contribuir, né, tentar contribuir para a afirmação e autorreconhecimento, principalmente das crianças, né, negras. Os objetivos, né, como objetivo geral, eu pretendo analisar o modo como a educação, né, para as relações raciais tem sido tratada no ensino de ciências à luz da Lei 10.639, de 2003, em turmas iniciais do ensino fundamental, né, em uma escola da rede pública de Sergipe, e como específicos, identificar possíveis práticas de herê no ensino de ciências nos anos iniciais, apontar avanços, né, desafios e possibilidades do ensino de ciência na perspectiva da educação para as relações étnico-raciais, analisar os repertórios identitários étnico-raciais dos colaboradores da pesquisa, né, os professores, estudantes, profissionais da educação, a partir da perspectiva afro-brasileira, e estabelecer possíveis relações entre o ensino da ERE e a perspectiva intercultural no ensino de ciências. Como referencial, eu vou estar analisando, né, a legislação brasileira, né, as leis, as diretrizes e o Plano Nacional de Implementação na Educação para as Relações Étnico-Raciais, documentos oficiais, e vou estar, né, usando alguns autores, né, que são referências dessa temática, como Munanga, Silvio Almeida, Djamila Ribeiro, né, Franz Fanon, Nilma Lino, Verangue, Catarina Walsh e Vera Candou, né, relacionado à metodologia, né, eu estou usando Marli André e Maria Minayo, que vão falar da pesquisa qualitativa, etnográfica. A abordagem metodológica, né, será qualitativa descritiva, como eu já estava falando, né, das autoras lá da metodologia, eu vou estar seguindo a pesquisa etnográfica, né, com observação participante, entrevistas, grupos focais, os participantes, alunos, pais, professores, e período de execução 2021 a 2022.
Então, encerro com a citação das diretrizes curriculares nacionais, né, para a educação das relações étnico-raciais, que diz que nós precisamos de um projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual e equânime, né? E que, a partir dessa pesquisa, eu espero estar contribuindo para essa sociedade, né? Obrigado, pessoal. Querida, parabéns. Agradecemos a sua apresentação. Posso parar aqui, né? Pode. Parei. Maria Paula, parabéns, tá? Obrigado, professor. Excelente apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Silêncio geral. Silêncio geral. Olha só, eu tenho uma pergunta para você. Que eu Eita, professor, bora, o senhor gosta, né? Eu gosto dessa temática. Mas é curiosidade. Tá certo. Você apresentou referenciais que são referenciais que têm sido bastante assim, difundidos e lidos, né? Tanto no ensino de ciências da questão étnico-racial, como na área mais geral. Eu queria te fazer uma pergunta, até porque eu não sabia dessa passou batido para mim essa informação da tua vinculação étnica, né? Ah, sim. Eu não sabia. É maravilhoso saber que temos uma representante dos povos originários no nosso país. Isso, sou lá da comunidade Chocó, Pôr da Folha. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Geralmente, quando a gente discute a questão étnico-racial, você vê que os referenciais são autores, os principais, né, são autores negros. Negros. A exceção a Catherine Walsh, que não é, mas aí ela discute a questão da pedagogia decolonial. É uma curiosidade minha. Você chegou a encontrar algum autor relevante dos povos originários que discuta a questão étnico-racial ou a questão da decolonial? Não, professor. Eu estava até falando, eu estou assim num desafio, porque quando a gente fez tópicos, né, de química, a professora Ednella me questionou. Porque quando eu fui apresentar, eu coloquei todas essas referências de autores, né, que vão discussando sobre a questão negra. E quando eu vou para as diretrizes, eles colocam muito isso relacionado com a questão negra. É tanto que eu estava pesquisando e eles falando, o termo étnico, né, racial, é referente a essa questão, né, da etnia e da raça mais relacionada ao negro. E aí eu dizendo a ela, onde é que eu coloco o índio, professora? Naquela disse, Paula, você tem que lembrar de falar, e até questionou, e você é indígena, você não... Eu digo, mas eu não estou achando. Aí fui para os projetos do PPG Cima, estou fazendo esse mapeamento, mas até agora eu não achei. Aí outro dia eu mandei uma mensagem, professora, eu preciso de ajuda, Lia me orienta, mas como elas fizeram a disciplina juntas, né? Eu digo, eu preciso de ajuda, porque até o momento eu não encontro. Aí até falaram, isso seria outro tema para pesquisa, né? Porque, na verdade, não relacionam o indígena com essa questão étnico-racial. Né? E aí eu vou ver, porque depois da Lei 10.000 vem as diretrizes, 2004, mas ela foi baseada na Lei 10.000. E aí só em 2008, né, a gente tem a 11.000, que aí acrescenta a questão indígena, e aí depois eu fui ver que não tem diretrizes depois da 11.000. Aí outro dia eu participando de um evento, né, tava a Rita, eu não lembro o sobrenome, mas é Rita alguma coisa, que ela fez parte do conselho do MEC, e ela me passou as diretrizes, né, operacionais da Lei 11.000, mas ela falou, realmente, Maria Paula, não temos as diretrizes para a implementação da Lei 11.000. Então, as diretrizes, né, curriculares está baseado realmente na Lei 10.000 relacionada à questão negra. Isso. Então, eu acho que são discussões, né, para serem colocadas. Que quando você apresentou, isso me deu esse insight, que eu acho que uma grande contribuição que o teu trabalho vai ter é trazer essa questão, a questão indígena para a discussão das relações étnico-raciais. A discussão das relações étnico-raciais no Brasil, elas não podem ficar, digamos assim, resumidas a simplesmente a discussão dos processos do racismo estrutural contra a comunidade negra, quilombola, porque historicamente e culturalmente também os povos originários sofreram do processo de escravidão, de exploração, de opressão. Então,
me deu esse insight agora, vendo você falar. Eu confesso que é uma coisa que eu também vou procurar. E eu recomendo uma coisa, talvez você pudesse entrar em contato com o pessoal da APIB, porque Uhum. na APIB, a APIB ela tem alguns ativistas, né, de Sim. comunidades indígenas que trabalham a questão da educação, né, nas comunidades indígenas, e talvez ali entre eles possa ter alguém que tenha problematizado essa questão. Não sei se feito alguma dissertação ou tese, mas valeria a pena Uhum. entrar em contato com eles até para apresentar a sua temática. E a minha sugestão, por último, se você puder, até como alguém indígena, tente trazer essa questão dessa interseccionalidade aí entre a questão da comunidade negra, mas também dos povos indígenas. Eu acho que isso daí é uma grande contribuição que teria no teu trabalho, tá? Ok. Parabéns, Valeu. parabéns mesmo. Obrigado, professor. Professor, com licença. Sim, querida. Agora, a gente vai fazer aquele jogo que eu tinha falado, da Caroline apresentar, que é da turma de 2020, que ela já está na sala. Eu estou Perfeito, colocando aí no chat a temática dela e os dados, né? Como de todos. perfeito. Vamos. É a Caroline Santana, né? Caroline, querida, bem-vinda. Obrigada, Tá? professor. Bom dia a todos. Deixa eu fazer a sua apresentação aqui, e aí você já vai colocando a sua apresentação no. Certo. Tá? Então, teremos a grata satisfação de assistir agora a apresentação da Caroline Santana Santos, né? Ela é orientanda da professora Edneia Tavares Lopes, nossa querida professora do programa. O eixo temático também é diversidade e inclusão, então casou muito bem aí com o trabalho da Maria Paula, né? E o tema dela é saberes e fazeres tradicionais, o barco de fogo no ensino de ciências na educação escolar quilombola em Sergipe. Que maravilha. Caroline, fique à Oi, vontade. vocês já estão vendo a tela? Ainda não, compartilhe com a gente. Viu. Assim que você conseguir compartilhar, aí você pode iniciar a sua apresentação. Eu vou contar 10 minutos de apresentação. Quando tiver faltando 3 minutos, aí eu te aviso para você fazer o encerramento, tá? Tá certo. Tente compartilhar a tela com a gente. Eita, não estou conseguindo. Ah, agora já acho que vai. Pronto. Agora. Ainda não está compartilhando, querida. Acho que Agora, agora agora vai. vai, agora vai. Clique na sua apresentação. Clique na sua apresentação. Vamos ver. Pronto. Coloque no modo de apresentação de tela cheia, por favor. Vamos lá, ainda não abriu. Agora, vá para a primeira página. Para a gente aqui está aparecendo... isso, agora. Ok. Peraí, é porque eu estou nos dados móveis, aí fica lento, mas já está indo. Pronto. Acho que agora foi. Fique à vontade, pode iniciar, quando quiser. Pronto, posso começar, né? Então, gente, mais uma vez, bom dia a todos. O meu nome é Caroline Santana, eu sou do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática, PPG-CIMA, sou da turma de 2020, e o tema da minha pesquisa é Saberes e Fazeres Tradicionais, o barco de fogo no ensino de ciências na educação escolar quilombola. Minha orientadora é a professora Edneia Tavares Lopes. Eu trago agora a proposta do meu sumário. Ele é
possibilita aos alunos quilombolas um currículo que permita a esses alunos conhecerem as suas raízes históricas, se apropriando dos conhecimentos tradicionais e das suas formas de produção. Para os estudos acadêmicos, a minha pesquisa é relevante, pois ela vem superando os desafios da educação escolar quilombola no ensino de ciências e nos currículos, e, além disso, ela faz parte, né, do conjunto de pesquisas desenvolvidas no estado de Sergipe, sobre as temáticas da educação escolar quilombola e relações étnico-raciais, sob orientação da professora também Linéa Tavares. A aproximação e interesse pela minha temática surgiu a partir da minha entrada no programa e a partir das primeiras conversas com a minha orientadora, onde ela apresentou algumas temáticas da sua área de pesquisa, sendo elas a educação escolar indígena, a educação escolar quilombola e as relações étnicos raciais. E aí, a partir dessas temáticas, eu fiz algumas leituras que ela me indicou, e a partir dessas leituras iniciais eu tive bastante interesse e curiosidade sobre a educação escolar quilombola. Aí, a partir disso, eu pude ler alguns livros, alguns artigos sobre essa temática, e eu pude conhecer que em minha cidade possui uma comunidade quilombola e uma escola de educação quilombola, que antes das leituras eu não tinha esse conhecimento. E, a partir disso, eu pude fazer algumas reflexões e alguns questionamentos. Eu sou estanciana, né, sou da cidade de Estância. A cidade de Estância é considerada a capital brasileira do Barco de Fogo, e o Barco de Fogo ele é um patrimônio material do bairro Porto da Areia. Esse bairro Porto da Areia, ele possui a comunidade quilombola e também uma escola estadual quilombola, que é a Escola Estadual Quilombola Gilberto Amado. Então, a partir das leituras iniciais, né, eu pude compreender que a educação escolar quilombola, ela prioriza, né, o currículo da educação escolar quilombola, ela prioriza os valores e ela prioriza a valorização local da comunidade quilombola. Então, pensando que o bairro Porto da Areia tem o Barco de Fogo como patrimônio material, eu comecei a me questionar se esse patrimônio material, que é o Barco de Fogo, ele faz parte do currículo dessa escola, visto, né, que o currículo da educação escolar quilombola prioriza a valorização e o reconhecimento da cultura local do bairro. Então, a partir desse meu questionamento inicial, eu fiz algumas pesquisas acerca do Barco de Fogo, e a partir desse levantamento inicial, eu pude identificar que há uma incerteza acerca do verdadeiro criador do Barco de Fogo. Mas, diante das pesquisas feitas no site oficial cultural do estado de Sergipe, eu pude identificar que o possível, né, criador é o fogueteiro Francisco da Silva Cardoso. Ele é estanciano, nascido em 11 de junho de 1907, e ele era conhecido como Chico Surdo. Essa é a foto dele ao lado da sua possível obra de arte, o Barco de Fogo. O Barco de Fogo ele é reconhecido como patrimônio cultural e material, tanto da cidade de Estância como do estado de Sergipe, através das leis número 1474, de agosto de 2010, e 7.690, de julho de 2013. Segue a foto do Barco de Fogo. Quem vinha aqui na cidade de Estância, principalmente no mês de junho, com certeza irá presenciar a atração do Barco de Fogo. Ele é pendurado em um fio de ferro, de aço, e esse fio é segurado por duas tesouras, que são dois paus, de um lado e de outro. E o barco ele percorre de um lado para outro, semelhante a essa foto do slide. Então, diante disso, desses questionamentos iniciais, surgiu a problemática da minha pesquisa, que é como saberes e fazeres da prática cultural do Barco de Fogo tem se constituído ou pode se constituir como temática do ensino de ciências naturais, no ensino fundamental 1, em uma escola quilombola.
O objetivo geral é identificar como os saberes e fazeres na prática cultural do Barco de Fogo tem se constituído ou pode se constituir como temática do ensino de ciências naturais no ensino fundamental 1 em uma escola quilombola. Os objetivos específicos: identificar se como saberes e fazeres quilombolas têm sido considerados no PPP e no planejamento anual da disciplina de ciências naturais no ensino fundamental 1, investigar se como saberes e fazeres quilombolas sobre o Barco de Fogo têm sido considerados no PPP e no planejamento anual da disciplina de ciências naturais no ensino fundamental 1, de uma escola quilombola, e, por fim, identificar os desafios e possibilidades para que os saberes e fazeres da prática cultural do Barco de Fogo sejam constituídos como temática do ensino de ciências naturais no ensino fundamental 1 em uma escola quilombola. A proposta do capítulo 1 da minha pesquisa, eu trago a metodologia. Nesse capítulo, eu falo um pouquinho sobre o bairro Porto da Areia, sobre o Barco de Fogo e sobre a Escola Estadual Quilombola Gilberto Amado. Logo após, eu falo um pouquinho sobre a metodologia, né, como o meu trabalho será encaminhado. A minha pesquisa ela é de abordagem qualitativa. O tipo de pesquisa é um estudo de caso. De início, irei fazer uma análise documental no PPP da escola e no plano anual de ensino de ciências. E, logo após, no segundo momento, irei fazer as entrevistas com os professores da escola, com a direção da escola, com os pais ou responsáveis dos alunos e com as lideranças da comunidade quilombola do bairro. E, por fim, irei fazer a análise textual discursiva dos dados da entrevista. No capítulo 2, irei trazer um mapeamento das pesquisas em nível nacional. No caso, serão 2 mapeamentos. O primeiro mapeamento que já foi realizado, que foi utilizando as 3 palavras-chave, educação escolar quilombola, ensino de ciências e currículo, que foi na plataforma da CAPES e da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. E o segundo mapeamento, que serão das revistas, que é Cielo e Redalic, revista Ziense, Ensino de Ciências Ensaio Ensino de Ciências e Química Nova na Escola, que esse mapeamento ainda será realizado. Sobre os resultados parciais desse primeiro mapeamento, que foi na CAPES e na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, foi possível concluir, identificar, né, que todas as pesquisas elas foram desenvolvidas em universidades públicas, todas as pesquisas encontradas no mapeamento. Foi possível identificar também que a maioria dos autores investigou propostas no ensino da educação escolar quilombola, com ênfase em temáticas para contextualizar o ensino de ciências da natureza, mas sobre outro viés, como também notamos análise a respeito das propostas em outras disciplinas, como matemática e geografia. Foram encontradas apenas 4 pesquisas que mais se aproximavam da temática do meu estudo, que foi a pesquisa A, porém ela tem um foco na matemática, a pesquisa H, com foco no livro didático, de ensino de ciências, as pesquisas G e I, que elas analisam o PPP de uma escola quilombola, porém o foco principal não é o ensino de ciências. No capítulo 3, até o momento intitulado como Conquistas e Desafios das Comunidades Quilombolas no Brasil, nesse capítulo eu trago a concepção de quilombo, né, que quilombo eu defendo, que quilombo eu acredito, falo um pouquinho sobre a trajetória de luta e resistência e conquista do território quilombola no Brasil e falo sobre a importância, né, do movimento negro para a história dos quilombolas. No capítulo 4, ainda está em construção, né? Eu falo sobre o conceito de educação escolar quilombola, sobre as políticas públicas de educação escolar quilombola, sobre as diretrizes curriculares nacional para a educação escolar quilombola, como o currículo quilombola da educação escolar quilombola ele é formado, e eu trago também alguns dados, né, que ainda está em andamento, mas eu pretendo trazer alguns dados das escolas quilombolas em Sergipe, tanto as escolas estaduais, que são 5, como as escolas municipais, que, se eu não me engano, são 29. No capítulo 5, que ainda, na verdade, eu irei fazer, né, ele ainda não tem praticamente nada,
nesse capítulo titulado Saberes e Fazeres Tradicionais no Currículo de Ciências na Escola Estadual Gilberto Amado. Nele, eu irei trazer a história do Barco de Fogo mais aprofundada. Também eu irei trazer a história da comunidade quilombola do Porto da Areia, alguns dados também dessa comunidade. Irei também falar sobre a história da Escola Estadual Quilombola, Gilberto Amado. Irei trazer os resultados da análise documental do PPP e do Plano de Aula de Ensino de Ciências e os resultados da análise das entrevistas. Por fim, trago algumas considerações que até agora eu tenho, né, que a partir do mapeamento, né, foi possível identificar que há carência de produções científicas acerca do ensino de ciências em escolas quilombolas e também não foi possível encontrar nenhuma publicação que estude o currículo de ensino de ciências na educação escolar quilombola, contextualizando o Barco de Fogo. Caroline, 2 minutos para você, as tá? referências e obrigada a todos. Gente, eu corri por conta do tempo, viu? Porque eu fiquei com receio de não dar tempo. Mas obrigada a todos. Ok. Só para esclarecer, eu dei um tempinho um pouco mais para a Caroline, até porque outros trabalhos não utilizaram todos os 10 minutos, a gente estendeu um pouquinho, por ser um trabalho que já tinha alguns resultados preliminares para serem apresentados, tá? Então, sem mais delongas, perguntas? Alguém tem algum questionamento? Caroline, só uma pergunta para você. Quantas teses e dissertações você encontrou no banco de teses e dissertações? Eita, peraí, professor, vou ver agora, viu? Porque eu estava no slide, só que por conta, para não ficar tão longo, eu acabei tirando. Mas, se eu não me engano, foram 12. Foram 12 ou foram 10. Tá. Nessas suas análises preliminares, você considera que a produção sobre educação quilombola é uma produção, digamos, profícua? Tem bastante produção na área de ensino de ciências ou ainda é uma produção incipiente? Caroline? Acho que a Caroline caiu, né? Bom, vamos passar para a próxima apresentação. Depois que a Caroline voltar, se der tempo, ela responde. Ok? Próxima apresentação é da nossa querida Jéssica Macedo da Silva, tá? Ela é orientanda do professor Ivanildo Lopes da Silva, o eixo temático dela é currículo e avaliação, e ela irá apresentar o trabalho intitulado Currículo. Caiu aqui. Caroline, depois a gente retoma. Lá no finalzinho a gente retoma a sua apresentação, tá? A pergunta. Então, fará a apresentação agora a Jéssica Macedo da Silva, orientanda do professor Ivanildo Lopes da Silva, o eixo temático currículo e avaliação, e o trabalho que ela vai apresentar é currículo escolar e educação do campo, reflexões acerca do ensino de ciências. Jéssica. Olá, bom dia a todos e todas. Vou projetar aqui o trabalho na tela. Está aparecendo para vocês? Ok, quando quiser pode iniciar. Pronto. Pode começar a contar, professor. Sim, bem, contando. Darei início à apresentação do meu artigo, né? Como mencionado pelo professor, ele está intitulado em Currículo Escolar e Educação do Campo, reflexões acerca do ensino de ciências. Me chamo Jéssica Macedo da Silva, tendo como orientador o professor doutor Erivanildo Lopes da Silva. Bem, Jéssica, na introdução...
Oi, Desculpa interromper, é porque o seu áudio está bem baixinho para mim, a professora Isla também está comentando aqui. comentar mais. Melhorou? Sim, melhorou. Bem, na introdução desse trabalho, eu falo um pouco sobre o ensino de ciências e a importância do currículo voltado para a educação do campo. O ensino de ciências, cujo qual lançamos nosso olhar sobre o currículo escolar nas escolas do campo, vem nos mostrando que esse processo de instrução não está pautado em uma ciência supostamente neutra, carente de implicações sociais ou de acordos éticos, cujos modelos explicativos arriscam construir uma descrição fiel e correta da realidade, uma verdade inquestionável. Neste sentido, o ensino de ciências, ele precisa ser entendido como uma ferramenta que busca uma linguagem que seja compreendida pelo ser humano para poder explicar o mundo natural. Em meio a esse contexto, trataremos aqui de uma modalidade específica de educação, que muitas vezes parece estar às margens dessas lutas e reivindicações ocorridas dentro da escola. Nos referimos à educação do campo, entendida aqui como uma técnica educativa que se produz conhecimento a partir da relação direta com as produções culturais que os povos residentes dessas regiões constituem entre si e com o meio onde convivem. Desse modo, é importante olharmos o currículo utilizado nas escolas do campo como um dispositivo que pode possibilitar um diálogo entre o conhecimento escolar e as possibilidades existentes no meio social no qual a escola se situa. Nesse sentido, tomaremos o currículo escolar como um elemento responsável para nos fornecer algumas possibilidades de discussão acerca de algumas questões, tais como o currículo escolar pensado para as escolas urbanas poderia suprir os anseios das comunidades participantes da educação do campo? Um currículo que não leva em consideração as especificidades da educação do campo poderia contribuir para o aumento da desigualdade, da negação e da exclusão socioeconômica? Então, para responder essas perguntas, partiremos de um objetivo que visa compreender como o currículo escolar no contexto do ensino de ciências aborda as questões relacionadas às demandas da educação do campo. Contudo, a justificativa sobre a qual nos apoiamos para a construção desse trabalho surgiu das inquietações enquanto professora e, consequentemente, da preocupação com as discussões sobre as políticas de inclusão social para os que vivem no campo como sendo minorias. A nossa fundamentação teórica, ela está partindo de dois tópicos. No primeiro, a gente explora o conceito e a caracterização da educação do campo, sugerida por Caldarte, onde ela ressalta que uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, como suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito. Para Arroyo, ele traz na visão dele de educação do campo, que a educação do campo pode ser um lugar privilegiado de formação de conhecimento e cultura, valores e identidade das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Já Mello, ele traz uma percepção acerca do currículo voltado para a educação do campo, onde ele diz que esse currículo ele é minimizado, restrito, cheio de conceitos urbanos que desconsideram a realidade e a vida campesina, de concepções distorcidas e preconceituosas que constituem os sujeitos do campo de sua identidade. Lopes ressalta que o currículo é fruto de uma seleção da cultura e é um campo conflituoso de produção de cultura, de embate entre sujeitos, concepção de conhecimento,
forma de entender e construir o mundo. Já a Silva, ela cita que ele cita que o currículo é sempre resultado de uma seleção de um universo mais amplo de conhecimento e saberes. Quanto aos fundamentos metodológicos para serem discutidos, os pontos aqui levantados nesse estudo, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa, que, segundo Godoy, procura compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. E alguns dos nossos resultados apontam para uma cultura curricular que parece negar as diferenças dos sujeitos e termina silenciando as diversas identidades. Nesse panorama, podemos notar que, em alguns casos, o currículo tem servido para alimentar processos de desigualdade e modos de subjetivação, e assim possibilitar a exclusão dos sujeitos do campo a partir da negação dos conhecimentos da realidade do meio rural. Já nas nossas considerações finais, o sentido que foi impresso nesse trabalho se reflete na busca pela construção de uma educação do campo, de uma determinada realidade, que busque valorizar e incluir os sujeitos nesse contexto. Desse modo, ressaltamos que a construção do currículo das escolas do campo deve estar pautado na valorização dos saberes locais e se constituir a partir das representativas culturais e políticos que tomam parte dos povos do campo em seus contextos específicos, como suas lutas, trabalho, tradições e cultura. Por fim, aqui são algumas referências utilizadas na construção desse trabalho, e eu deixo aqui o meu muito obrigada e meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato para saber mais acerca da temática. Obrigado, querida. Se apresentou em 8 minutos. Parabéns pela apresentação, Jéssica. E Obrigada. eu abro para questionamentos dos colegas. Alguém tem alguma pergunta? Alguma contribuição, alguma sugestão? Jéssica? Oi, professor. Vou fazer uma pergunta como alguém que não é o meu campo de estudo, né? Não tenho muita leitura sobre isso. A gente, nos textos, né? Digamos assim, a gente que transita pelo meio acadêmico, não é incomum a gente, sobre essa temática, a gente ler duas expressões que muitas vezes são usadas para representar a mesma coisa, mas que eu tenho entendimento que não são a mesma coisa. Eu já escutei sobre esse teu tema o termo que você utilizou, que é o termo mais utilizado, que é educação do campo. Mas já li textos que falam o termo educação no campo. Tem diferença entre o termo educação do campo e educação no campo para você? Não, professor, porque até mesmo elas se constituem, tanto no como do campo, então fazem parte do mesmo processo. Tá. No teu trabalho, tu pretende, por exemplo, já que a gente encontra, né, na literatura esses dois termos, você pretende, em algum momento, lá no referencial teórico, abordar essas semelhanças ou possíveis diferenças dessas duas formas de expressar? Sempre na produção desse artigo, eu sempre trato, na educação, por exemplo, a educação do campo, ela partilha de movimentos sociais, né? Isso, então voltado para uma educação do campo. Ok. Alguma outra pergunta? Não? Então, mais uma vez, Jéssica, parabéns aí pelo seu trabalho. O tema é importante, né, para a gente. A temática do programa. Hélio, tá me ouvindo? Desejo boa sorte aí no desenvolvimento. Oi. Obrigada. Tá me ouvindo? Sim, Ivanildo.
Deixa eu só fazer um comentário Sim. rápido. O carro-chefe do trabalho dela, propriamente, não vai ser a educação, essa escola do campo, né? Ela vai trabalhar com atividades, o todo é trabalhar atividades investigativas como uma forma de resgatar os saberes do campo na escola do campo. A gente está... Eu, propriamente, estou muito mexido, acho que é o termo correto, com essa pesquisa, no sentido de que ela vive no campo. Essa pesquisa é da Jéssica para Jéssica, e que ela vai produzir conhecimento acadêmico a partir da realidade dela, que é uma moça do campo. Então, eu só queria fazer esse comentário aí, que não somos conhecedores dessas definições, estamos começando. Perfeito. E outra coisa importante também a ressaltar, eu não trouxe aqui o meu projeto de pesquisa para apresentar, como o professor Ivanildo ressaltou, né? Que eu vou trabalhar com atividade investigativa no contexto da educação do campo. Esse foi um projeto, ou um artigo, a parte da disciplina de currículo, né? A avaliação em currículo, que eu aproveitei para estar apresentando nesse momento, que tratava também parte de uma temática que eu vou trabalhar. Perfeito, perfeito. Maria Paula levantou a mão. Maria Paula. Pronto, só ajudando aqui, eu estava pedindo cola à minha amiga aqui que trabalha, porque nós somos do setor, né, aqui da SEDUC, da Educação do Campo e Diversidade, e aí dentro desse contexto do e no, a gente trabalha com conceitos diferentes, né, estava até revisando aqui, e aí só para dar uma ajuda, e depois Jéssica dá uma pesquisada a mais. Mas aí dentro dessa lógica, né, do campo, no sentido do espaço, né? Me atrapalhei. Do campo é o espaço, Janelussa? Estou pedindo... No é o espaço. No é o espaço. E o do, né, é aquele está construindo. E aí a gente tem a questão das concepções, né? Dos movimentos sociais, que também ajuda, então, dentro dessa perspectiva da vida, né, do que o professor Ivanildo falou aí, né, do que ele está construindo dentro daquele espaço, certo? Não sei se enrolei, mas é nessa linha. Perfeito, perfeito. Eu acho que é importante essa sua observação, como é importante também a observação do professor Ivanildo, né? Então, Jéssica, dentro dessas perspectivas, creio que é muito interessante você, sendo uma pessoa, como o professor Ivanildo disse, que é uma pessoa que vive no campo, vai estar construindo aí esse trabalho, e acho que, professor Ivanildo, acho que é um trabalho, de certo modo, até pioneiro dentro do programa, né? Eu acredito que sim, Wellington. Eu não tenho... Embora algumas pesquisadoras tangenciem isso, em algum momento tenham... mas efetivamente, pesquisa eu não tenho conhecimento. E está sendo um desafio, e eu agradeço a Maria aí pelo esclarecimento. Eu concordei. Foi muito boa a fala da Maria. Obrigado, Wellington. Obrigado, professor. Jéssica, parabéns. Estamos aí ansiosos por ver essa dissertação que vai engrandecer mais ainda o nosso programa. Parabéns, tá? Obrigada. Vamos para a nossa última apresentação do dia. Assim que encerrar essa apresentação, só para uma questão de justiça, a gente vai abrir um tempinho para a Caroline poder responder as perguntas, porque ela caiu quando a gente ia fazer algumas perguntas, viu, Caroline? Então, quando encerrar aqui a última apresentação, a gente vai fazer uma pergunta, vai abrir um espaço se alguém tiver ainda pergunta do seu trabalho. O nosso último trabalho de hoje vai ser apresentado pela Liliane da Costa Ferreira, que é orientanda da professora Edneia Tavares Lopes. O eixo temático é diversidade e inclusão, novamente a temática da diversidade e inclusão. E o tema que ela vai apresentar é ensino de ciências em uma escola marajoara durante o período da pandemia. Desafios e perspectivas para uma educação ribeirinha intercultural. Então, Leliane, uma escola marajoara, foi lá para o Marajó, Leliane, para apresentar esse trabalho? Leliane é paraense? Eu falo do Marajó, né? Afuaense. Paraense lá. Isso, afuaense, paraense, um pouco do Amapá
A gente traz um pouquinho, eu trago um pouquinho de tudo. Já identifiquei no sotaque que tá minha parente aí. Opa, Chibé. Querida, apresente o trabalho, por favor. Certo, bom dia a todos e todas. Se vocês ouvirem uma música aí, um bregazinho, dancem, tá? Porque o vizinho hoje tá. Então, Daiane vai apresentar para mim, tá? E porque a internet aqui tá um pouco difícil. E como o professor Wellington já falou, né? Eu sou Leiliane da Costa Ferreira, orientado pela professora doutora Edneia Tavares Lopes, e eu trago como título do projeto de pesquisa, né, Ensino de Ciências em uma Escola Marajoara durante o período da pandemia, desafios e perspectivas para uma educação ribeirinha intercultural. Hoje eu falo de Afuá, Pará. Pode passar, daí. Aqui uma introdução e já trazer também uma contextualização, né, de onde eu falo, para vocês terem uma ideia. O município de Afuá, ele localiza-se na ilha de Marajó, estado do Pará, e ele possui em sua maior parte regiões ribeirinhas, né? Inclusive a ilha do Pará, ela é a maior ilha hidrofluvial do mundo. E aí a gente está cercado de rios, né? A cidade mesmo é uma pequena ilhazinha. E aí, ao redor, tem as populações, as regiões ribeirinhas, né? Que são... As casas são todas feitas em cima de palafitas, justamente por conta da maré, né? Que sobe e desce. Essa cidade, né, ela dispõe de uma escola estadual que ela atende alunos da sede do município e as comunidades do entorno, que são comunidades ribeirinhas, e tem outras escolas, mas dentro da mesma escola, né, ela tem sedes que são distribuídas nas regiões, já que a extensão do município ela é bem grande, são chamados de polos. E aí a gente tem, dentro do ensino presencial, né, esses alunos ribeirinhos, eles se deslocam através de um veículo motorizado, né, que é chamado de catraio, é uma embarcaçãozinha. E isso no ensino remoto dificultou muito, por quê? Porque os alunos já não tinham como se deslocar até a escola através desse barco, que já é difícil. E aí o ensino remoto ele passou a ser através do envio do material até as casas dos alunos semanalmente. Então, eles tinham toda semana, não tinham contato com os professores, não tem ainda, né? Agora que está sendo retomado. Então, é só para dar uma introduzida. Pode passar, Daiane. E aí, quanto às motivações, né, justificativas já para a escolha dessa pesquisa, se dá justamente pelo que eu já disse. Eu sou afuaense, sou ribeirinha, vivenciei esse tipo de educação e estou presenciando como é que está sendo no período de ensino remoto, né? Então, vem as minhas experiências pessoais e o entendimento de que eu, como estudante, nunca me vi no currículo da escola, nunca me vi representado naquele ensino, apesar de eu nem ter consciência, né, de que ele é um ensino que não é feito para a nossa população. Eu nem tinha consciência, mas eu tinha uma inquietude que me levou a querer estudar mais sobre, me embrenhar nessa pesquisa. E me perguntar também quem são, né? Quem são os alunos e alunas ribeirinhos do município de Afuá? Quem são essas pessoas? Como é que eles estão sendo vistos pelo ambiente escolar, pela sociedade em geral do município, né? Passe daí. E aí eu entendo que essa vai ser uma maneira de contribuir, né, para um olhar diferente e para futuras mudanças nesse cenário, que considere a importância de uma formação da identidade cultural dos e das estudantes. Pode passar. E aí, como questão de pesquisa, né, eu trago se e como as demandas étnico-raciais e histórico-culturais dos e das estudantes estão inseridas na proposta de ensino de ciências desenvolvida no período da pandemia em uma escola paraense que atende alunos e alunas ribeirinhos no município de Afuá. E para dar conta, né, dessa questão geral e questões norteadoras que eu desenvolvo também no projeto, o objetivo geral ele é investigar o ensino de ciências em uma escola estadual paraense no município de Afuá, que atende estudantes ribeirinhos durante o ensino remoto, considerando o que dizem o projeto político-pedagógico, a proposta pedagógica dessa área e os professores e alunos sobre os pertencimentos e demandas étnico-raciais e históricos culturais das comunidades desses estudantes. Daiane. E como objetivos específicos, né, analisar o projeto político-pedagógico da escola, considerando se e como estão presentes as demandas étnico-raciais e histórico-culturais das comunidades, verificar se o material didático que foi disponibilizado no período da pandemia e material didático de ciências, né, contemplam as demandas étnico-raciais e histórico-culturais da educação ribeirinha e compreender o que dizem os professores e estudantes sobre si e como essas demandas estão presentes no projeto político-pedagógico nas atividades de ensino de ciências desenvolvidas
durante a pandemia, anos letivos 2020 e 2021. E para me situar, né, dentro da pesquisa, primeiro eu trago a questão do projeto político-pedagógico, em que Veiga, 2009, ele fala que o projeto político-pedagógico ele tem que estar dentro de uma perspectiva de emancipação, né, e de uma formação de identidade cultural desses alunos. As 3 imagens, né, eu trago primeiro uma casa ribeirinha, aqui o veículo que transporta os alunos, para vocês se situarem, e a terceira é uma cerâmica marajoara, né, que é algo, aqui a nossa cidade é chamada de Veneza Marajoara, e o artefato assim, que é mais vinculado a isso é a cerâmica, mas as pessoas não discutem sobre isso, tem até nas decorações da cidade, mas as pessoas não entendem quem foram, por que a gente é chamado de Veneza Marajoara, quem eram os povos marajoaras que viviam aqui na Ilha do Marajó nesse período. Então, não se tem uma discussão sobre isso, não se tem um reconhecimento identitário. E aí, volte um pouquinho, Daiane, por favor, só rapidinho. E aí eu trago a perspectiva de Catherine Walsh, né, que ela fala de sujeitos culturais, que dentro da perspectiva da educação intercultural e dos diálogos interculturais, justamente pensando, né, que esses alunos, essas alunas, eles têm saberes e fazeres que podem ser dialogados dentro do ensino de ciências. E aí que eu trago a educação ribeirinha e o ensino de ciências, na questão dos saberes ribeirinhos, né, que são os conhecimentos tradicionais, e o diálogo de saberes na proposta de Almeida 2010, que é justamente verificar dentro desse contexto, né, como é que esses alunos eles se reconhecem ali, porque a gente sabe que há uma gama de saberes e culturas, realmente eles têm, que pode ajudar nas vivências deles, mas que isso não é enfatizado dentro do currículo da escola, porque quando você chega dentro da escola, esqueça o que você sabe, agora o que vale é a ciência por ciência, então isso não é abordado dentro do currículo. Passe. E aí, quanto à metodologia, né, a abordagem vai ser qualitativa e do tipo de estudo de caso, justamente por se tratar de uma situação específica, que é uma escola, baseada em Ludwig e André. Passe. Não sei como é que eu estou de tempo. E aí, o ambiente da pesquisa, justamente, eu trago um mapa da mesorregião do Marajó, né, que tem o território onde localiza-se, para cá o Amapá, e os colaboradores e sujeitos da pesquisa, que vão ser os professores e professoras das áreas de ciências, e os alunos e alunas ribeirinhos. Lembrando que eu enfatizo os alunos ribeirinhos, porque a escola ela atende alunos da sede, que é denominada zona urbana, mas que, para mim, é todo mundo ribeirinho. Enfim, né? A gente está todo mundo às margens dos rios. Mas eu ia enfatizar que esses alunos vão ser os que moram na zona rural do município. Passo daí. 3 minutos, tá? Certo. A técnica de coleta de dados vai ser a análise documental, né, que vai ser do projeto político-pedagógico da escola e dos materiais didáticos fornecidos no período, baseado em CELAR 2012, que ele estabelece certas categorias. Entrevista narrativa, né, baseada em Muller, colaboradores 2014, que vai ser com os professores, professoras e os alunos. Essa parte ainda está muito em discussão em como é que vai acontecer, né, já visto que a gente está numa região que até o acesso a internet é difícil. O tratamento e análise dos dados vai ser através da análise textual discursiva baseada em Moraes e Galeazzi. Passa. As referências e obrigada. Nós que agradecemos, Eliane. Parabéns aí pelo trabalho na Veneza Marajoara. Você está em Afuá agora, né? Isso, estou em Afuá. Para quem não conhece, a cidade de Afuá fica mais próxima de Macapá do que de Belém, né? É verdade. Inclusive, eu estudei, né, em Macapá justamente por conta disso. Muito bom. Da Universidade do Estado do Amapá. Muito bom. Aberto para questionamentos dos colegas. Eliane, você é professora aí? Não, porque minha formação foi recente, né? E também, logo que eu formei, veio a pandemia, e desde então a gente não tem nem processo seletivo. O concurso está previsto para o ano que vem, então tem todas umas situações. Eles só renovam. Inclusive, está bem precário, né? Perfeito. Fala um pouquinho para a gente da escola que você vai fazer esse teu estudo de caso. Bom, a escola, né, é a única escola que tem estadual aqui na sede, que atende esses alunos. E a minha experiência é porque eu estudei lá, né, eu vivenciei, eu acompanho. Inclusive, agora, nesse período, ela atende esses alunos, média, né, atende mais alunos daqui do entorno
e mais alunos daqui da cidade, mas o meu foco é nesses alunos que moram no interior, justamente por eu ter estudado, também ter vivenciado isso, né? Mas, assim, é bem... Como é que eu posso dizer? Não tem, sabe? É muito o ensino pelo ensino. Esses alunos, eles não são... Inclusive, eu vivenciei uma experiência, né, nesse período que o Estado ele forneceu e-mails institucionais para os alunos e mandaram chips de internet para alguns dos alunos concluintes. Quando a gente foi meu irmão buscar o e-mail da minha irmã, um dos professores que atendeu meu irmão, ele falou não sei o quê, entregou o e-mail e falou assim, nem sabe o que é isso, né? Olhou assim, meu irmão fazendo mestrado, e aí a gente fica assim, né? Porque nem os professores que estão dando esse reconhecimento e se quer ensinar para os alunos, né? Então não tem uma visão da realidade dessas pessoas. Por que você manda um chip de internet para uma região que nem pega sinal de qualquer operador? Então é muito difícil mesmo. Ok. Alguém gostaria de... Oi, posso fazer uma pergunta? Eu aqui. Professor. Não, é o seguinte, é só uma curiosidade, Leila, né? Bom de conhecer, porque agora tem na Renoém, a gente tem 2 alunos aí do Amazonas, de Parintins, né? A gente começa a aprender algumas questões. Então, a curiosidade, essa escola que você vai trabalhar é ribeirinha, que eles chamam de terra seca ou de várzea? Várzea, que é tudo várzea. A cidade aqui, ela é toda feita em cima de palafitas. Então tem as que eu aprendi, as famosas marombas dentro da escola. A água vai subindo, você vai aumentando. Não tem aqui. Aqui, olha, teve um período que transportaram uma igreja aqui pelo rio para uma outra localização. Olha só o nível das coisas. Mas aqui em si é tudo feito um pouco mais alto, né? Mas no período de março, que tem lançante, a cidade vai toda no fundo. Vai todo. Não, eu só quero levantar isso porque esse Brasil é tão imenso e esse Brasil a gente desconhece completamente, porque aquilo que ela fala, ele não é retratado em nenhum material didático nas obras, né? Por exemplo, eu estou conhecendo dessa região pela Leilane, na disciplina que a gente fez, eu passar aquela clava, agora pelo Matheus e Leilane, que vai entrar ano que vem, que trazem esse depoimento, né? Que esse Matheus, ele falou que nasceu numa canoa, né? Ele é professor, né? Mas ele vai numa dessas escolas e diz a primeira questão para passar no concurso se ele sabe nadar, né? E é uma questão de prova de sobrevivência, que dele tá na tese dele são os saberes para você ser um professor ribeirinho que nenhuma universidade trabalha, né? É uma questão que é fundamental para quem está nessa região e conhece, né? E realmente falou, e é todo um apagamento, né, no currículo essas questões. Tá bom, obrigado, Leilane, era só isso, só para... Por nada, obrigada. Bem observado, professor Edson, e a importância, né, de nós termos trabalhos assim, né, pessoas de comunidades ribeirinhas, quilombolas, como a Maria Paula também apresentou aqui, que é indígena. Então, essa diversidade ela é importante, né, porque ela dá visibilidade e ela traz essa temática da inclusão como algo, acho que uma marca que nós podemos ter de forma muito significativa no PPG-Cima, né? Acho que é uma contribuição interessante. Sem contar, como o professor Edson falou, que é sempre um aprendizado para a gente, né? Eu fui a Afuá uma vez, quando fui a Macapá. Por incrível que pareça, eu tive que sair do meu estado para conhecer uma cidade do meu estado, da Ilha do Marajó. Então, Liliane, parabéns mesmo pelo trabalho, viu? E já estou curioso de ver a defesa da sua dissertação. E estão falando aqui, né, que tem que apresentar a cidade para a gente. Quem sabe um dia isso faz uma missão de campo para conhecer a Veneza Marajoara ou Veneza Amazônica. Edneia diz que tem que fazer uma caravana. Quando a gente apresenta, aí tem todos os professores querem conhecer, né? Os meus colegas querem conhecer o professor, jeito de fazer uma caravana, vai orientando, vai todo mundo para Afuá. Viu, Edson, Arivanildo? É uma experiência indescritível, acho que é uma experiência interessante. Tiverem oportunidade de ir ao Marajó e conhecer, parabéns, viu? Vamos encerrar a nossa apresentação de hoje, então abrindo aí alguns minutos para perguntas para Carol, né? Karen. Deixa eu ver o nome aqui.
Caroline. Caroline, eu já estou confundindo com Karen, que apresentou o trabalho. Eu fiz uma pergunta para a Caroline, viu, Caroline? Era em relação à temática da educação quilombola. Quando você fez o levantamento das teses e dissertações, você encontrou um determinado número. Você acha que a nossa produção é uma produção profícua, é uma produção suficiente, ou é uma produção ainda muito tímida, muito incipiente sobre essa temática da educação quilombola, da escola quilombola no ensino de ciências? Então, professor, eu acho que há uma carência, né, de publicações nessa área, até porque os resultados do mapeamento que eu fiz na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, eu encontrei 4 teses e 13 dissertações, no total de 17 trabalhos, né? Só que, ao fazer uma análise mais aprofundada, né, nos resumos dessas pesquisas, houve uma diminuição, ficou apenas uma tese e 9 dissertações. Então, de 17, já pulou para 10. Então, é um número muito pouco. Obrigado, querida. Mais uma vez, parabéns pela apresentação do seu trabalho. Desejo boa sorte a você, boa sorte à minha conterrânea Liliane. Tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa para a Caroline? Mais alguém? Não? Então, 12h15, passamos 15 minutos do nosso tempo estipulado, mas creio que foi bastante profícuo, bem rico, né, bem interessante todos os trabalhos apresentados. Desejo boa sorte a todos os mestrandos que apresentaram os trabalhos, são temas interessantes. O programa parabeniza a todos por essa manhã de apresentação. Eu queria passar a palavra à nossa monitora Isabela, se tiver algum informe, considerações finais aqui, e depois novamente, se ainda estiver aqui na sala, o professor Ivanildo, se quiser fazer o encerramento da sessão. Isabela. Maravilha. Então, só tenho a agradecer, em nome da comissão organizadora, agradecer ao senhor professor Wellington pela disponibilidade em coordenar mais um ano as sessões de apresentação dos alunos, agradecer a todos os alunos que submeteram os resumos e apresentaram para a gente essa manhã, e a todos os ouvintes, né? Conforme aí a professora Isla colocou no chat, lembrando que a partir das 14 horas a gente tem a segunda mesa redonda, tá? Que é intitulado O Impacto da Pandemia nas Pesquisas Acadêmicas, Nossas Perspectivas, tá lá no canal do YouTube, então continue participando com a gente. Às 3h30 a gente continua com mais 2 sessões coordenadas, dessa vez com a turma que ingressou em 2020, então eu também vou estar apresentando, os colegas também, e é isso, desejar um excelente evento a todos, e obrigado mais uma vez. Professor Ivanildo, gostaria de usar da palavra? Eu acho que ele não está na sala. Algum professor gostaria de falar? Professora Isla, está na sala? Estou na sala, sim, pessoal. É que a gente estava nas 2 salas, né? E isso é loucura. Eu vi que não dá certo. Mas foram excelentes apresentações, temas muito inovadores, né? Isso é muito bom porque engrandece o nosso programa também, né? Mas eu tenho só a agradecer ao colega Wellington, né? A Isabela também pela disposição de estar com a gente aqui nesse evento. E parabenizar todos, tanto os que apresentaram, como os que puderam prestigiar os colegas. Isso é muito importante também. Então, muito obrigada. Desejo um bom almoço para todos e até mais tarde. Obrigado, professora Zila. Então, um bom almoço, como a professora comentou, a todos. Prestigiem o seminário. Eu estarei daqui a pouco no início da apresentação da nossa mesa redonda e vou pedir desculpas, infelizmente, viu, Isabela e colegas, eu não vou poder assistir toda a apresentação da sessão, porque eu tenho depois uma banca de qualificação de doutorado às 15, mas tenho certeza que a sessão da tarde será excelente também, e desejo boa sorte para todos que vão apresentar, e para você, em particular, Isabela, que deu aqui esse apoio, esse suporte, tá? Desejo um bom almoço a todos, um bom dia, bom seminário de integração, e todos aí com saúde. Até mais. Amém, até mais.